de que o caminho que Deus aponta, o caminho da fé, esse caminho que nós precisamos andar, né? No exercício da fé, sendo guiados, dirigidos por Deus, também é um caminho onde vamos encontrar obstáculos. Essa realidade, ela é clara. Agora o que eu quero te dizer é que essas barreiras, ela tem um propósito, pelo lado de Deus, de nós vencermos. O propósito do inferno é nos derrubar, mas como ele é mais do que perdedor, nós vamos ficar com o de Deus. E se nós continuarmos exercendo a nossa fé, as barreiras, elas se movem, elas caem. Que alguém diga aleluia, porque não é um exercício natural, né? Eu exerço uma fé crendo em Deus e sei que essas barreiras das quais nós vamos falar, elas ultrapassam a nossa capacidade de remover humanamente. Mas nós sabemos que Deus nos dá vitória. Barreiras existirão, mas eu tenho que estar preparado para elas. Amém? Muito bem, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Eu quero ler 2 versos nessa série que eu estou chamando de as barreiras, ou as barreiras da fé. Barreiras da fé. Há alguns impedimentos para o exercício da nossa fé, né? E é claro que essa é a mão do nosso inimigo, para que eu e você não continue na perseverança da nossa crença, né? Nós não continuemos na perseverança. Mas 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, Paulo, no final dessa carta, ele diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Deus abriu uma oportunidade para ele, para que ele continuasse a pregar, a ensinar a palavra, e Deus sempre faz isso. Mas ele também deu uma outra declaração, né? E ele diz o seguinte: mas há muitos adversários. Paulo, gente, ele não está dando vamos dizer assim, ele não está reclamando, ele não está entristecido com essa declaração, ele está sendo realista. E é isso exatamente que eu quero conversar com você. Então Paulo declarou, uma porta se abriu, Deus abriu essa oportunidade, ou seja, deu uma direção para que ele fosse, ou fizesse, ou ensinasse, mas ele está dizendo, olha, eu encontro adversários nessa porta. E vendo uma outra passagem também, que Paulo declara à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 18. 1 Tessalonicenses. Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja de Tessalônica, porque era uma igreja que produzia muitos frutos. O povo daquela igreja era um povo que tinha compreensão tremenda a respeito de verdades. Vivia verdadeiramente o evangelho. E era considerada uma igreja da fé, uma igreja do amor, uma igreja equilibrada. Eu não sei se você se lembra, mas na inauguração da nossa igreja, o bispo Antônio trouxe essa palavra e disse que essa igreja era assim. Eu creio, eu tomei posse, eu guardei aquilo que ele falou. E Paulo, então, ele dá essa declaração, porque ele tinha um cuidado tão grande para essa igreja. Ele dá uma declaração aqui mais adiante, no verso 18, depois nós vamos ler outra passagem, mas no capítulo 2, verso 18, ele diz assim, olha, ele tinha um desejo muito grande de estar com eles novamente, né? Então ele diz assim, por isso quisemos ir até vocês, não somente uma vez, mas 2. Aí, vírgula, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ok? Está escrito isso na tua Bíblia? A minha está. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Vamos orar e a gente vai compartilhar algumas coisas aqui, são muito preciosas. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Juntamente com a tua igreja, Senhor, nós colocarmos dentro do nosso espírito um entendimento sobre esse combate. Esse entendimento, Senhor, de que adversários e barreiras, obstáculos podem estar diante de nós e muitas vezes estarão, mas nós vamos saber lidar com cada um deles para vencer. Aleluia. Por isso, Pai, dá a tua instrução, a tua sabedoria, ilumina cada um de nós. Nós somos dependentes do teu Espírito nos iluminando, nos mostrando aquilo que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós nem identificamos que estamos enfrentando adversários.
mas que nós sejamos uma igreja bem consciente, Pai, que haja bastante discernimento no espírito sobre aquilo que nós vivemos, e nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, e todos digam aleluia. Então nós vemos aqui pelo menos 2 exemplos, e nós sabemos que existem outros, de que o caminho que Deus aponta, o caminho da fé, esse caminho que nós precisamos andar, né, no exercício da fé, sendo guiados, dirigidos por Deus, também é um caminho onde vamos encontrar obstáculos. Essa realidade, ela é clara. Cada um de nós aqui tem a sua maneira de enfrentar isso, uma barreira dessa. Agora, o que eu quero te dizer é que essas barreiras, ela tem um propósito, pelo lado de Deus, de nós vencermos. O propósito do inferno é nos derrubar, mas como ele é mais do que perdedor, nós vamos ficar com o de Deus. Porque se nós continuarmos exercendo a nossa fé, as barreiras, elas se movem, elas caem. Que alguém diga aleluia. Não, isso me anima demais. Porque não é um exercício natural, né? Eu exerço uma fé crendo em Deus e sei que essas barreiras das quais nós vamos falar, elas ultrapassam a nossa capacidade de remover humanamente. Mas nós sabemos que Deus nos dá vitória. É Ele quem derruba, né? É Ele quem acaba com isso. Ele abre um espaço, um caminho, e a gente segue. Então, a jornada da fé, gente, apesar de ela ser sempre vitoriosa, e ela não está livre de obstáculos. Isso é bom a gente entender. Não está livre de obstáculos. Mas eu digo para você que caminhar com Deus, veja bem, caminhar com Deus para vencer é estar preparado no Espírito. É estar preparado no Espírito para enfrentar as oposições das mais variadas formas. Então, barreiras existirão, mas eu tenho que estar preparado para elas. Não é só uma questão, tudo bem, eu estou no caminho que Deus está me pedindo e eu estou obedecendo. Então Ele mesmo vai livrar isso aí para mim. Não é bem assim. Deus não trabalha desassociado do homem. A Bíblia relata que nós somos cooperadores com Ele. Nós temos uma parte nisso. E a nossa parte não pode ser negligenciada. Há necessidade, a palavra fala sobre isso, para que eu e você, nós estejamos preparados. Que alguém diga amém. Então vá comigo a Efésios capítulo 6, onde Paulo mostra isso para a igreja, que somos nós. Efésios capítulo 6. Paulo diz, quanto ao mais, no verso 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Somos nós quem fazemos isso. Paulo diz para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, que é a verdade, para que eu e você possamos ficar firmes. Aleluia! Está escrito que a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós podemos ficar firmes. Possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Vamos dizer, contra os obstáculos, contra as barreiras. E você sabe porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Então, a questão de viver a fé, gente, é viver num mundo de confronto espiritual. A verdade é luz. E nós temos que viver num mundo de trevas. Está entendendo isso aí? E Paulo ainda diz assim, mais uma vez, no verso 13, portanto, tomai toda a armadura, para que possais resistir. Eu pergunto, nós resistiremos se não tivermos preparado? Não. O que eu estou falando é tão beabá, é tão básico, mas é assim mesmo, assim que é o bom, é tão simplesinho, mas é isso aí. Para que eu resista, eu tenho que estar preparado. E fazer resistência, ou estar preparado, depende de mim, de você, de cada um de nós individualmente. Por mais que a igreja ela trabalhe na edificação do corpo de Cristo, que somos nós, eu tenho que dar continuidade. É muito pouca preparação eu correr uma vez por semana, 30 minutos. Então eu corri uma vez por semana, 40 minutos, ouvindo lá o pastor pregar. De um modo geral, hoje tem crescido isso, né? As pessoas acreditam que uma vez na semana está bom, vai lá, assiste e tal. Vai deixar a pessoa espiritualmente em condições de luta, de preparo. Não dá.
Nós sabemos que, no mínimo, né, o corpo físico, para você fazer, no mínimo, você quer começar a fazer ginástica, ou ter um certo grau de preparo físico, no mínimo 3 vezes na semana. E não é meia hora, não. No mínimo tem que ser de 40 a 50 minutos, que tem que queimar aquela parte toda, você tem que fazer aquela aeróbica, então não tem jeito. Menos do que isso, não dá. Então não dá para ser o corredor de final de semana, para enfrentar uma maratona, senão vai morrer, vai bater pino. Não é verdade o que a gente vê aí? Pessoas passando mal porque não têm condições, não estão preparadas para isso. Mas sou eu e você que nos preparamos. Você tem que ter consciência disso. Que bom que você veio. Hoje estou vendo na quinta-feira que está jóia. Você está com fome e sede. Amém. Essa igreja é uma benção. Fala para o teu irmão, você é uma benção. Queridos, todo dia, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou apaixonado por você. Todo dia eu agradeço pela igreja que Deus tem me dado, sabia? Agradeço você. Olha, eu não quero saber dos outros pastores. Eu estou feliz da vida. Porque você tem fome, você tem sede. E você está recebendo de Deus, aleluia. Está aprendendo, né? Então, veja, a gente tem que estar preparado, gente. Preparado espiritualmente para o confronto. Porque, olha, isso não é uma má notícia, mas o confronto virá. Pastor, pega menos aí. O confronto virá, mas nós vamos vencer. O confronto ele virá, não tenha dúvida. Então, preparação é fundamental. Paulo fala sobre isso. Agora, preste atenção, as barreiras da fé só tem esse único propósito, é justamente tirar essa perseverança que eu e você nós temos, de continuar crendo e obedecendo a Deus. É só isso. Qual é o propósito? Eu tenho que tirar as pessoas de continuar acreditando em Deus e obedecendo a Deus, dessa perseverança. Eu vou tirar essa turma do caminho. É justamente por causa disso que ele coloca essas barreiras. O diabo sabe, ouça bem, presta atenção, o diabo sabe que aqueles que perseveram, que alguém diga aleluia, perseveram crendo na palavra, mesmo diante de barreiras, verão o cumprimento das promessas de Deus. Porque isso é bíblico. Nós vimos aqui que desde o passado já existiam obstáculos e barreiras tremendas. Mas aqueles que acreditaram e ficaram firmes, chegaram lá, venceram. O poder sobrenatural de Deus vem no momento certo para destruir as barreiras que nós enfrentamos. E alguém diga aleluia mesmo. Vou dar um exemplo para você dessa questão aí em Marcos capítulo 5. É uma passagem que eu amo demais. Ela é riquíssima para ensinar mesmo. Marcos 5, aquele homem, Jairo, chefe da sinagoga, chega para Jesus.